Mas veja bem, versículo 2. Leia comigo. O Senhor era com José. Mas espera, eu achava que se você passasse por alguma coisa, eu achava que sua vida desmoronasse, a esposa te largasse, eu achei que Deus te deixava. Próspero ou bem-sucedido, e estava na casa do seu senhor egípcio. Quem disse que você não pode prosperar aqui neste mundo? Quem foi que te falou? Quem disse que você não pode vencer? Apesar de José se encontrar em um país totalmente desconhecido, de uma língua que ele não dominava, ele não deixou aquelas circunstâncias redefinirem o seu sonho, porque sempre redefinimos nosso sonho quando passamos por alguma dificuldade. Deseja testemunhar para os ímpios que trabalham com você? Então trabalhe bem. Você não precisa dizer nada. Não precisa falar, pregar, você conhece Jesus, você conhece o Senhor, não precisa. Deixe que o seu trabalho fale por você. Amém? Deixe o seu trabalho falar, deixe que eles falem do seu Deus. Eu tenho falhas em minha vida. Elas deviam. Eu não morri por você? Quem foi que morreu? Foi Jesus. Olhamos para o lado errado, olhamos para as pessoas em vez de olharmos para Jesus. O homem vai falhar com você, cara. Com certeza ele se decepcionou com o modo que os irmãos agiram com ele. Porém, ele entendeu que Deus tinha um propósito. Ele pode ter tentado entender cada detalhe do porquê agirem daquele jeito. Por quê? Porque isso aconteceu comigo, por que não você? Toda vez que você diz por que aconteceu comigo, você está dizendo por que não aconteceu com outra pessoa. E um se pergunta, meu Deus, do que ele está falando? Eu estou falando da vida, V-I-D-A. Vemos aqui que, embora rejeitado e até maltratado, José se recusou a deixar que os irmãos fizeram o impedisse de saber a vontade de Deus. Ou seja, o que José fez realmente entendeu que era parte da sua jornada. Nossa vida é uma jornada. E você deve chegar a algum lugar. Eu não sei quanto a você, mas se você viajar de avião de Atlanta a Joanesburgo, na África do Sul, você passa no Equador, e quando o frio e o quente se misturam, prepare-se para uma viagem selvagem. Sempre fiz isso. Fiz essa viagem tantas vezes. Na primeira vez, eu fiquei orando muito. Já viu um avião bater asa igual um passarinho? É sério, foi feito para bater. Se fosse dura, poderia quebrar, mas é feita para ser flexível. Mas olha quando você vê aquilo, você pensa, os tubarões lá embaixo vão me comer vivo quando eu cair. Você morre antes de cair no mar. E você pensa, meu Deus, vou comer meus olhos, meu rosto. O que se passa em nossa mente? O medo sempre vai criar imagens negativas, mas sempre avisam, por 2 horas, na viagem nós teremos turbulência, então, por favor, cuidado ao se levantar. E sempre que a luz acende, pim, aperte o cinto. Aperte o cinto. Bem apertado, como se fosse ajudar. Mas quando ele começa,
Você. Você. Sim, é bravo. Ah, meu Deus, mas eu não posso pensar, porque eu entendi uma coisa. Avisaram que eu teria turbulência. Devo só apertar o cinto e, sabe, nessa hora sempre queremos ouvir a voz do piloto. Queremos. Por que ele não fala algo? Você sabe o que é isso? Já passou por uma turbulência e ele não disse coisa nenhuma e você ali, com medo. Por que ele não fala alguma coisa? Será que ele morreu? Não. Ele está tentando atravessar. Deus diz: vai, certo. Desce mais um pouco, agora retorna, sobe mais um pouco. Depois de um tempo ele diz: pessoal, eu sinto muito. Tá certo, depois que as pessoas já vomitaram tudo, vocês entenderam. Ele sente muito um processo. Você não vai de Atlanta até Joanesburgo sem enfrentar um tipo de turbulência. Sabe o que eu faço agora? Eu me preparo. Eu não fico zangado. Agora, quando é a primeira vez, você sente medo. Mas eu não. E quando você passar por coisas assim, você tem que aprender. Eu não morri naquela vez. Se eu não morri, eu não vou morrer agora então. Eu vou conseguir. Amém? Amém? Há uma tarefa. Eu vou vencer esse contratempo, eu vou vencer a decepção. Eu irei voltar, vou dar a volta por cima. Glórias a Deus. E essa mentalidade que você precisa ter, e foi a que José teve. Ele sabia que Deus lhe deu um sonho. Ele sabia que ia ser grande. Ele não sabia o processo, mas aí em sua mente nunca estava naquilo que ele passava, mas para onde ele estava chegando. Amém? Ele teve um sonho profético. Deus te deu uma palavra. Se Deus te der uma palavra, guarde e aconteça o que houver. Não importa o que aconteça, guarde ela. Eu sei que Deus disse. Pode não parecer com o que ele disse, mas a palavra é verdadeira. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele, por acaso, falaria algo e não cumpriria? A bênção não vira maldição. E aqui, vemos em Gênesis, no capítulo 39, do versículo 1 até o 6, vamos ler. Essa é a história, é a narrativa que diz: José foi levado até o Egito. Agora, seus irmãos decidiram vendê-lo, não foi? Ele foi levado até o Egito e até Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o levaram até ele como escravo. Potifar. Quem é Potifar? Potifar era um algoz. Não tinha paciência com as pessoas que cometiam algum tipo de erro. Quando alguém ia morrer, o rei chamava Potifar. Agora aqui, José pensa: meu Senhor Jesus, eu não morri com as críticas dos meus irmãos, eu não morri quando me jogaram naquele poço, eu não morri durante a viagem, mas dessa vez está acabado. Aí você pensa: bem, é o homem errado. Potifar era o homem certo para isso. Porque quando você vê o currículo de Potifar, ele era um algoz. Ele é egípcio e eu sou hebreu. José poderia pensar como muitos hoje, achar que era racismo. Pronto, falei. Mas veja bem, versículo 2. Lê comigo. O Senhor era com José. Mas espera, eu achava que se você passasse por alguma coisa, eu achava que sua vida desmoronasse, a esposa te largasse, eu achei que Deus te deixava. Você já era. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Veja bem, e ele era próspero ou bem-sucedido e estava na casa do seu senhor egípcio. Quem disse que você não pode prosperar aqui neste mundo?
Quem foi que te falou? Quem disse que você não pode vencer? Veja a vida de José. Apesar do seu dilema, dos contratempos, apesar de ser maltratado, perseguido, odiado, ele era bem-sucedido, porque a bênção não pode virar maldição. Vai, vire para o irmão e diga: bênção não torna-se maldição. Precisa crer nessa coisa. Tá entendendo? Apesar de José se encontrar em um país totalmente desconhecido, de uma língua que ele não dominava, ele não deixou aquelas circunstâncias redefinirem o seu sonho, porque sempre redefinimos nosso sonho quando passamos por alguma dificuldade. Nos diminuímos. Eu descobri uma coisa: você pode viver dentro do seu limite, mas pode sonhar além dele. Amém? Seus recursos são limitados, mas não pare de sonhar. Não deixe de crer, porque se Deus pôde fazer José prosperar, ele também pode fazer o mesmo por sua vida. Apesar da tremenda dificuldade que José atravessou, ele não deixou que isso o definisse. Deus não permitiu que José deixasse o seu sonho se acabar, porque Deus sempre manterá o seu sonho sempre vivo. O sonho de José não morreu, porque Deus era com ele. Enquanto você tiver Deus do seu lado, você sempre vai vencer. Enquanto você tiver Deus, você sempre terá sucesso. Amém? E é por isso que você nunca se afasta de Deus quando as coisas estão mal. Essa pode ser a maior tolice. As pessoas que se afastam de Deus são como uma pessoa que entra no mar, pega um copinho de água, depois retorna para o deserto e acha que está tudo bem. Não, você constrói uma casa na praia. Amém? Porque Deus é a fonte da sua vida. Seu trabalho é o seu recurso. Mas Deus é a fonte. Deixamos o recurso ser a nossa fonte. É por isso que te demitem, te escorraçam. Aí você pensa que a vida acabou? É apenas um recurso, só um canal. E Deus tem muito mais de um canal. Amém? Veja o versículo 3 que diz: E Potifar, vendo que o Senhor era com ele, e que tudo que ele tocava, o Senhor fazia prosperar, Potifar enxergou isso. O pagão, aquele algoz, o que não cria em Deus, viu a Deus. É sério, irmão, a gente devia ser o outdoor de Deus. Amém? Amém? A gente devia ser a publicidade de Deus aqui. Amém? Quando o pecador olhasse para nós e nos visse cair, sair andando, ele fala: meu Deus, o que é isso? Esse cara é demais, ele não pode falar do nosso Deus se você não passar por nada. Nabucodonosor só falou dos moços hebreus depois deles passarem por aquele fogo. Ele não acreditava em Deus. Antes é que os viu passar pelo fogo. Ele pensava que ele era Deus. Mas quando ele o jogou naquela fornalha, e ele olhou para aquela fornalha, ele disse: nós não jogamos 3, mas há 4? Há um quarto homem ali. Fala sério, acho que é a hora de vivermos do nosso potencial, para que o mundo possa nos ver e dizer: oh, meu Deus! Precisamos dar ao mundo algo com que falar. Mas não sem vencer? Porque muitas vezes, quando o pecador vê que você não anda nem age direito, ele sempre vai dizer: crente não faz isso. Ele tem mais expectativa de como devemos viver do que nós mesmos. Eu só quero te ajudar, meu irmão. Eu vou ajudar alguém aqui. Eu estou falando com alguém hoje aqui. Estou cansado de gente fraca.
Eu quero cristãos de coragem, que levam um tombo e saem andando. Hã? E diz, você me derrubou, mas eu vou me levantar. Eu vou levantar, eu vou voltar. Está me ouvindo? José era desse jeito, e a Bíblia diz que apesar das dificuldades, Deus era com ele. Deus era. Não pense que Deus te abandonou porque você está passando por lutas. Não acuse a Deus por essa coisa. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu estarei contigo até o fim, até o fim. Aleluia! Aleluia! Isso devia te manter de pé, amém? Eu posso estar passando por... Estou pisando, não ouço a voz de Deus, mas depois ele vai falar, aleluia, e vai dizer por que isso me aconteceu. Mas até lá eu vou crer. Amém? O Senhor dele viu, o Senhor viu. E eu quero falar sobre isso, porque o seu chefe te vê. Posso te dizer? Alguns não entendem. Você trabalha lá e você fala mal do chefe. Cara, ele tá ouvindo. Você não sabia que seu chefe tem espião? É que ele supervisou. O chefe não te chama para reunião, mas reúne com o supervisor. E sempre pergunta, como é que tá o cara lá? Não é? Quer saber por que te demitiram? Por conta do seu desempenho? Porque você só via como trabalho. Ele tá ficando rico às minhas costas. Lembre que o seu trabalho é o seu recurso. Deus é a sua fonte. Nós temos essa atitude sobre o trabalho que às vezes fazemos, como se o trabalho fosse só uma palavra que Deus não quer que usemos. A primeira introdução que você tem de Deus é de um trabalhador. Excelente trabalhador. Tudo o que Deus fez foi excelente. Quando acabou, ele disse que era o quê? Deus é o único que pode dar tapinhas nas costas. Você já fez um trabalho que ficou tão legal que você... Obrigado, meu Deus, ficou bom, hein? Deus! Sabe, Josh, estávamos fazendo uns móveis para colocarmos bem aqui. Cadê o Josh? Josh, levanta. Josh, levanta com sua linda esposa. Ele tem uma esposa muito bonita. Tá aqui, sim. Ali ele. Ali. Mas o Josh, sabe, ele é daqui. Ele é jovem, tem fome de Deus. Falamos de Deus o tempo todo. Ele tem muitas mensagens boas aqui. Ele ama, ele fica assim, que demais, isso aqui é bom, não é? Mas ele é um construtor. Porém, eu sou o criador. Josh entendeu que ele pode até ter uma ideia muito legal, mas tem que submetê-la para ver se encaixa. E às vezes ele tem boas ideias, mas não se encaixam. Aí eu fico rindo e digo, eu amo você, cara, mas não. Amém? Porque eu tenho um plano onde? Na cabeça. E a Bíblia diz que os filhos de Israel conheciam a mão de Deus, mas Moisés conhecia a mente de Deus. Quando você conhece a mente de Deus, aleluia, você pode confiar, cara. Ele sabe que eu gosto de excelência. E nós fizemos uma mesa, está bem ali atrás. Vocês vão ver outra aqui na semana que vem. A gente está terminando ela e nós pegamos uma placa de madeira. Vamos, madeira ganhar a vida, veja só, esfregando. Olha que bacana, cara. Criação, criatividade. E veja, terminamos, eu falei, cara, esse negócio ficou bom, hein? Caraca. Eu gostei. Por quê? Porque nós liberamos alguma coisa que estava aqui dentro de nós. O mesmo Deus está em você, está aí. O mesmo Deus que chamou a terra à existência também em você. João diz, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, aqui na terra. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou o que nós pensamos. Nós limitamos a nossa mente e não entendemos que você pode ter sucesso, nem que você esteja agora, se você aplicar os princípios de Deus em sua vida. Foi o que José fez. E Potifar pôde ver, viu que o Senhor era com José. Seu trabalho representa Deus.
Deseja testemunhar para os ímpios que trabalham com você? Então trabalhe bem. Você não precisa dizer nada. Não precisa falar, pregar. Você conhece Jesus? Você conhece o Senhor? Não precisa. Deixe que o seu trabalho fale por você. Amém? Deixe o seu trabalho falar. Deixe que eles falem do seu Deus. Ele falou com José sobre o Deus dele. E ele disse, talvez Deus esteja com você. Você foi abusado, foi usado, você podia ter raiva, você não tem raiva. Você conta com sua história familiar, você não fala do que te aconteceu, você não diz que é racismo, sexismo, nada disso. Você faz o seu trabalho. Porque ele te move para algo maior. Quando você sabe para onde vai, você não liga de passar por certas coisas, amém? E ele passou por algumas coisas, mas o Senhor era com ele. O Senhor esperou tudo o que José fazia. Deus quer prosperar o que você faz, cara. Eu não estou contando uma história ou alguma coisa que eu não vivi, que eu não experimentei. Eu trabalhei por 8 anos uma vez. Como é que eu consegui aquele emprego? Havia 3 branquinhos e eu. Somente disse, meu Deus, não vou passar. Mas eu fui mais esperto e aí dei uma... Quando ele disse, eu só vou precisar apenas de um funcionário, aí eu falei, por que não faz um teste? Trate